A nossa intuição, que é um atributo da energia feminina, ela é captada com a nossa mente inconsciente e não com a mente consciente. A mente inconsciente, ela tem uma capacidade de armazenamento e processamento de informações 1 milhão de vezes maior do que a nossa mente objetiva. Ou seja, a capacidade dela de assimilar informações é infinitamente maior do que a nossa mente consciente do ego. Então, a nossa mente inconsciente, ela capta informações do nosso eu superior, de esferas superiores de energia, e transmite essas informações para o nosso corpo através de sensações, emoções, sentimentos, e não através de ideias concretas. Por quê? Porque a nossa mente objetiva, ela não tem capacidade de compreender as informações trazidas pela mente inconsciente. Porque a mente inconsciente, ela é a mente do nosso eu, enquanto a mente consciente, a mente objetiva, é a mente do nosso ego. Então, o grande problema é quando nós tentamos entender com a mente objetiva as informações que a nossa mente inconsciente nos passou através da intuição. E é aí que a gente acaba negando o nosso processo intuitivo. Porque a gente tenta racionalizar aquilo que não é racionalizável, aquilo que não é capaz de ser entendido com a mente objetiva. Porque, veja, o entendimento, ele é um processo racional através da mente. A compreensão é um processo subjetivo em que nós compreendemos a partir do espírito e do coração, e não da racionalização. Só que a nossa alma, ela não fala com a gente através da mente objetiva, porque a nossa mente objetiva não é capaz de processar as informações da nossa alma. Ela fala através da mente inconsciente, através da intuição. Só que a nossa sociedade não foi treinada para ouvir essa intuição, porque a gente está sempre fazendo. E nessa ânsia de estar sempre fazendo, o que acontece? Nós estamos acessando a mente objetiva do ego, em que eu tenho que produzir, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. E agindo assim, nós estamos acessando a nossa energia masculina. A energia masculina, ela é muito mais pragmática, muito mais objetiva, muito mais realizadora. Ela não está preocupada com informações sutis, porque ela é materializadora. É claro que nós precisamos na nossa vida de ambas, a energia feminina e a energia masculina, a mente consciente e a mente inconsciente. Porque afinal, a gente está encarnado num planeta de terceira dimensão. E nós precisamos da energia masculina e da mente consciente para tornar palpável aquilo que ainda não é palpável. Só que na ânsia de estar sempre produzindo, de estar sempre fazendo, de estar sempre realizando, a gente se desconecta dessa mente inconsciente, que é aquela que capta a intuição. E é a intuição que nos diz qual é o caminho que a nossa alma quer trilhar. É a intuição que nos avisa de determinados perigos que nós não conseguimos entender através da mente objetiva. E toda vez que a gente tenta trazer as informações da intuição, da mente subjetiva, né, da mente inconsciente, toda vez que a gente tenta trazer essas informações para uma ideia mais racional, a gente perde a intuição, porque não é possível compreender com a mente objetiva aquilo que vem da intuição. Como eu disse, a nossa mente inconsciente,
ela é 1 milhão de vezes mais potente em termos de processamento de informações do que a nossa mente objetiva. Então, nós não podemos tentar racionalizar aquilo que não é racionalizável. Nós temos que cada vez mais praticar o ato de sentir as informações no nosso corpo, no nosso coração. Porque o nosso coração é a forma que a nossa alma tem de transmitir para o nosso corpo físico aquilo que ela está percebendo e que a gente não consegue captar com a mente objetiva. Então, perceba que determinadas circunstâncias que a gente vive, o nosso coração se abre, ele parece se aflorar, ele fica mais aquecido. Por quê? Porque aquilo é um caminho seguro, aquilo é um caminho desejado pela nossa alma. Agora, existem aquelas circunstâncias que a gente percebe que o nosso coração fica apertado, como se ele ficasse exprimido, pequenininho. Ele fica inquieto. Ali é a nossa intuição, a nossa alma nos dizendo que não é por ali. E que se a gente seguir por ali, algo não vai ser harmônico para a gente. Então, perceba que o fortalecimento da intuição, ele depende muito de nós acerenarmos a mente objetiva. E parar de colocar filtros nas informações que a nossa mente subconsciente, a nossa mente inconsciente capta. Quais filtros? Por exemplo, quando a nossa mente inconsciente, quando a nossa intuição nos diz, segue por esse caminho, e a gente tenta racionalizar aquilo dizendo, mas que loucura, se eu seguir por aqui, não é algo normal eu seguir por esse caminho. E aí a gente tentou colocar filtro na informação da nossa alma. Quando a nossa alma diz, faça isso, siga essa profissão, ela está nos dizendo aquilo que a nossa alma está compreendendo. E aí a gente tenta racionalizar com a mente objetiva e o que acontece? Nós vamos colocar um filtro dizendo, não, mas isso é loucura. Se eu seguir essa profissão, eu nunca vou ganhar dinheiro, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou conseguir reconhecimento. E aí a gente interrompe o nosso processo intuitivo. Então, quanto mais a gente tenta racionalizar as intuições, quanto mais filtros a gente coloca nessas informações, mais a gente se desconecta do nosso eu verdadeiro, mais a gente se desconecta da nossa energia feminina, do nosso sentir. E aí é que a gente se desvia do caminho que a nossa alma trilhou. E a mesma coisa acontece no nosso processo criativo. O processo de criação, de criatividade, não é um processo geralmente consciente. Ele é um processo inconsciente, captado pela mente do eu, pela mente inconsciente. Porque a criatividade é um atributo divino, é um atributo espiritual. Então, para que a gente crie coisas realmente profundas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, no nosso caminho espiritual, nós não conseguimos fazer todo esse processo criativo com a mente objetiva. Nós precisamos da capacidade da mente inconsciente, que é aquela mente que capta a intuição. Então, nós precisamos ter momentos de quietude, momentos de conexão espiritual, momentos de oração profunda e nos colocarmos inteiramente à disposição do Criador, de Deus, para que essa criatividade se manifeste a partir de nós. Mas quando a gente tenta ser o melhor, criar algo que seja o melhor de todos, quando a gente quer ser importante, quando a gente quer ser o melhor, quando a gente quer fazer algo para o engrandecimento do nosso ego, a gente se desconecta novamente da criatividade.
porque a criatividade vem do eu e não do ego. E esses prazeres mundanos, essa vaidade, esse orgulho é do ego, não é do eu. Então, nessa ânsia de querer ser perfeito, de querer fazer o melhor, de querer causar impacto, quem que tá falando? É o ego, não é o eu. E o ego não cria. Por quê? Porque o ego veio para sobreviver. E num estado de sobrevivência, a gente não cria nada. Então, ao mesmo vale para pessoas muito que vivem constantemente sob estresse. Quando nós estamos num estresse muito grande, num estresse crônico e contínuo, nós temos uma liberação muito intensa de hormônios do estresse, como o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina. E nesse estado de estresse, o nosso corpo, ele está preparado para situações de luta e fuga. Ou seja, ele quer preservar a nossa integridade física. E se a gente está nesse estado de luta e fuga, como que a nossa mente inconsciente vai poder criar? Então, isso mostra fisiologicamente que o estresse crônico, ele é incompatível com o processo criativo. Pessoas que vivem sob pressão muito grande, sob estresse constante, que estão sempre se cobrando algo, essas pessoas cortam o seu processo intuitivo e o seu processo criativo, porque ela se desconecta do eu e se conecta o tempo inteiro com o ego que está querendo o quê? Sobreviver. Então, enquanto nós estamos lutando pela sobrevivência, a gente não cria, a gente não intui, a gente não ouve a voz do nosso eu. É por isso que na escala evolutiva, quem está nos primeiros degraus, lutando pela sobrevivência, são pessoas que ainda não se conectaram a esferas mais elevadas. Porque quem quer sobreviver apenas não vai jamais se conectar com o divino, com o sagrado, com o espiritual. E isso vale para tudo na nossa vida. Então veja que quanto mais estressado você vive, quanto mais cobrança você coloca sobre si mesmo, quanto mais pressão você coloca na sua vida, mais distante você fica da sua capacidade criativa, da sua capacidade intuitiva. Ou seja, menor a sua capacidade de criar aquilo que a sua alma, que o seu Deus interno tem para criar. Então, busque um tempo de refazimento, um tempo de conexão espiritual. Procure buscar momentos de conexão com a natureza, porque a natureza, ela tem a energia, aqui no planeta Terra, ela é a que mais se aproxima da energia da fonte criadora. Então, num contato com a natureza, nós conseguimos sutilizar as nossas energias, a nossa vibração. E com isso, a gente eleva a nossa mente para a nossa conexão divina. Busque atividades que reduzem a sua carga de estresse, como, por exemplo, atividades físicas que realmente liberem em você essa sensação de bem-estar e de cansaço físico. Porque quando a gente se cansa fisicamente, a nossa mente objetiva do ego, ela não dá conta de ficar em ação por muito tempo. E aí quem que entra em ação? A mente inconsciente. Tá? Então, busca atividades que desliguem um pouco a mente consciente, para que a sua mente inconsciente, que é tão mais capaz, que é tão mais ágil, possa entrar em ação e te conectar com a sua capacidade intuitiva, com a sua capacidade criativa. E quanto mais você faz isso, mais você se conecta com o seu verdadeiro eu.
Agora, só as mulheres têm essa capacidade intuitiva e criativa? Não. Por que para as mulheres é muito mais fácil desenvolver essa capacidade intuitiva? Porque o cérebro feminino, ele foi naturalmente preparado para conexões mais profundas com a mente do eu. Porque a mente masculina, ela é uma mente mais realizadora, mais executora, resolvedora. Então, a energia masculina e os homens, de forma geral, os homens mais masculinos, eles estão constantemente com a mente objetiva em ação. Porque eles vieram com o propósito de serem mais executores do que as mulheres. Mas isso não significa que o homem não tem essa capacidade dentro dele. O que acontece é que esse sistema em que nós estamos inseridos, ele nos treinou para que a gente acesse muito mais a nossa energia masculina do que a nossa energia feminina. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Então, nós somos o tempo inteiro cobrados de que nós temos que fazer, de que nós temos que realizar, de que a gente tem que se voltar para o mundo exterior. E com isso, a gente não se volta para o nosso mundo interior. Mas todos os homens têm a mesma capacidade que nós, mulheres, de acessar essas capacidades intuitivas e criativas. E quando o homem encontra esse equilíbrio do yin e do yang dentro dele, ele tem tanto a capacidade executora, realizadora, resolvedora, quanto a capacidade criativa e a capacidade intuitiva. E o mesmo vale para nós, mulheres. Porque, veja, no século XXI, nós, mulheres, nós não temos mais a vida que tínhamos há milhares de anos atrás. Então, hoje nós também temos que fazer, nós também temos que resolver, nós também temos que pagar conta. Então, nós precisamos o tempo inteiro estar utilizando a nossa energia masculina também. A questão é que a gente se acostumou tanto com o ir para fora que a gente se esqueceu de como é ir para dentro. Mas tanto homens quanto mulheres têm dentro de si toda essa capacidade intuitiva, criativa, realizadora, resolvedora. O yin e o yang. O cérebro feminino e o cérebro masculino. A questão é que quando nós conseguimos integrar essas energias dentro de nós em perfeito equilíbrio, nós nos aproximamos do tal, ou seja, do divino, porque Deus é a união sagrada do yin e do yang, da polaridade masculina e da polaridade feminina. E quando nós integramos isso dentro de nós, nós nos sentimos completos. Aquele vazio interior se desfaz e nós conseguimos acessar toda a capacidade da nossa alma, da nossa mente inconsciente. Tanto homens quanto mulheres podem fazer isso, independente da profissão, independente da situação, do lugar em que vive. As mulheres naturalmente se atraem pelo lado espiritual mais precocemente, tá? Por quê? Justamente devido à mente feminina, que é mais espiritual que a mente masculina. Mas na sociedade em que nós vivemos hoje, as mulheres estão tão conectadas à energia masculina que a grande maioria das mulheres também perdeu essa conexão divina, que era tão forte nas sociedades mais antigas, tá? Então, hoje, nós temos todo esse trabalho para resgatar essa conexão espiritual, divina, criativa, intuitiva, e resgatar o equilíbrio do yin e do yang dentro de nós, para que a gente encontre a plenitude dentro de cada um de nós.